Todo mundo tem uma bagagem que carrega nas relações. Sabe? As nossas histórias de vida, as nossas feridas, a nossa infância. Vai tudo com a gente para as relações, mas o problema, amor, não é a bagagem. É o quanto você se responsabiliza por ela. Aceita chá de coragem? Elisama acompanhou o Ian no seu trabalho e queria muito ajuda com a questão que eu vivo no meu relacionamento. Conheci meu marido na adolescência e já estamos casados há uns bons anos. E existe uma questão com a família dele que me impacta diretamente. A relação dele com os pais é extremamente tóxica. Ele tem um irmão mais velho que é o filho preferido declaradamente. Apesar disso, enquanto o irmão tem todos os privilégios deste posto, meu marido é o filho que é cobrado por atender a todas as demandas dos pais, a estar presente e sempre disposto, mesmo tendo que conviver com as críticas e comparações do quanto o irmão é mais simpático, mais querido e mais bem-sucedido. Ele sofre muito com isso, mas se recusa a buscar ajuda profissional. Isso se reflete na sua autoestima e ele acaba paralisado e se sentindo incapaz. E as suas inseguranças e demandas emocionais impactam a nossa família. Nós temos 2 filhos que presenciam o pai sendo preterido e até maltratado. Como ajudá-lo? Como lidar com essa situação? Me ajuda. Eita, gente! Como que a gente lida com isso, né? Você já reparou que várias vezes que você lê um livro, que você vê um vídeo, que você vê uma palestra, você pensa, nossa, aquela pessoa devia estar aqui. Era tal pessoa que devia estar ouvindo isso. Quanto mais a gente entende os reflexos da nossa infância, da nossa história, da nossa vida, nas nossas atitudes, no que a gente faz hoje, mais a gente enxerga os reflexos na vida do outro também. E pensa, caramba, olha pra isso, olha a infância dele. É por isso que ele age assim, como eu queria que ele agisse diferente. Olha como ele devia aprender isso. Quanto mais a gente sabe, trilha os caminhos e as jornadas, e jornada é uma palavra que já tô até com ranço, mas enfim, a gente trilha esse caminho de se conhecer, de ter intimidade com quem a gente é, mas a gente deseja que o outro também tenha e perceba isso e crie autonomia, principalmente as pessoas que a gente ama. Acontece que ninguém consegue caminhar pelo outro, entende? Você não é capaz de fazer um caminho de autodescoberta, um caminho de demonstrar limites, um caminho de se reconhecer por quem convive com você. Só o teu marido, nesse caso é marido, mas sua companheira, seu pai, sei lá quem, que você ama tanto e queria tanto que aprendesse a se cuidar mais, só essa pessoa pode trilhar os caminhos para a própria vida. Só essa pessoa pode se responsabilizar pela própria história. E aqui tem algo bem importante de se dizer. Todo mundo tem um motivo para agir como age. Todo mundo. O Alain de Botton, ele tinha uma frase que eu gosto muito, ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que tem muita história na sua histeria. O que ele quer dizer? Que cada coisinha nossa, ela foi construída com uma história. Ela não surgiu do nada, entende? Sei lá, cenoura. Uma cenoura, ela tem significados diferentes para mim e para você, dependendo do contexto que a gente foi apresentado à cenoura, dependendo das nossas histórias sobre a cenoura, dependendo do que a gente viveu a respeito de cenoura. Aqui em casa eu faço muito bolo de cenoura, por exemplo. E eu tenho certeza que os meus filhos vão lembrar desse bolo de cenoura e guardam a história do bolo de cenoura por muitos anos. Pra quem nunca comia cenoura e apanhou dos pais pra comer cenoura e recebeu beliscão e sei lá o que, pode olhar pra cenoura e ter vontade de vomitar. Cada um tem uma história. Eu tenho uma história, minha irmã e eu, com suco de cajá. A gente, veja só. Vou chegar, vai ter sentido, fique comigo. Meu pai uma vez trabalhou numa eleição e ele distribuiu os lanches pras pessoas. Era alguma coisa do partido, eu nem me lembro mais os detalhes. Aí sobrou muito suco de cajá e falaram que ele podia levar pra casa. Meu amor,
O suco de cajá era na minha casa de manhã, de tarde, de noite. A gente não podia fazer mais nenhum suco, a gente não podia tomar mais um café, um chocolate, um chocolate com leite. A gente não podia comer nenhuma outra merenda que não fosse suco de cajá até aquele suco acabar. Eu odeio suco de cajá. Odeio. Eu não tomo suco de cajá de jeito nenhum. A minha irmã, coitada, ela chega a ter ânsia de vômito se você mostrar um suco de cajá pra ela. É a nossa história com suco de cajá. Cada pessoa tem uma história que justifica, não sei se justifica, mas que você entende qual o caminho que levou aquela pessoa a ser quem ela é, do jeitinho que ela é. A grande questão, o grande desafio é a gente não se responsabilizar pela história do outro e não aceitar que a história do outro ela seja justificativa para permitir que o outro descarregue em nós as dores que são dele. Entendeu? No seu conto ficou confusa essa minha fala, mas eu vou querer destrinchá-la um pouquinho. Entender que cada pessoa tem motivo para agir como agem, não pode ser a justificativa para a gente aceitar qualquer tipo de comportamento do outro. Eu vejo, já vi muito em relações abusivas, e não tô falando que essa relação não, tá, gente? Tô falando no geral. Em relações abusivas, que a pessoa normalmente fala, mas ele é assim porque a mãe dele agia assim, ele é assim porque o pai dele era assim, ele é assim porque... Gente, sempre vai ter motivo. Pois é, sempre vai ter motivo pro outro agir como ele age. Só que se o outro não se responsabiliza pela história dele e as dores dele caem em cima de você, você vai precisar cuidar de você, entendeu? Não dá para permitir que o outro sangre em cima de você e nem foi você que feriu, cara. Eu posso sim, quando eu convivo com uma pessoa, não entro num relacionamento com as minhas amigas, com meu marido, eu posso sim ajudar a pessoa a cuidar das feridas dela. Quando a gente se relaciona, a gente tá aqui nessa troca de, olha, eu aprendi isso, eu fui muito preterido na infância, tenho dificuldade com isso daqui, eu tô olhando, eu tô cuidando disso. E eu quero que você me mostre quando não perceber, porque tem hora que a gente não percebe. Sabe? Essa construção que ela é conjunta, a pessoa se responsabiliza pelas consequências na vida dela, e aí você tá ali pra auxiliar, pra estar junto, pra estar perto, assim como o outro também vai estar junto, tá perto com as consequências da sua vida, porque a gente vai fazendo essa troca. Se o outro não assume a bagagem que ele tem, ele vai jogar essa bagagem em cima de você, e joga essa bagagem em cima de você, é hora de você decidir como que essa bagagem vai existir na tua vida. Se você vai aceitar agarrar essa bagagem, levar esse peso com você, ou se você vai olhar para ele e falar, então, querido, esse peso tá sendo jogado para mim o tempo inteiro. E se você não carrega ele, quem carrega sou eu e eu não quero mais carregar esse peso. Como que a gente vai lidar? A terapia, que a gente vai precisar falar um pouco sobre a socialização masculina, a terapia para muitos homens, muitos, inúmeros, é uma grande questão. Por quê? Porque os homens não foram socializados para aprender a lidar com os próprios sentimentos, para ouvir quais são as questões deles, para se entender. Os homens foram socializados para fazer coisas, para serem corajosos, para encararem a vida sem pensar muito. Então você passa uma vida inteira ouvindo, vai chorar, é? Você é viado? Vai fazer isso, é? Você é gay? Como se fosse um xingamento. Qualquer coisa associado à feminilidade é uma ofensa. E aí eles aprendem a se blindar, a falar pouco de quem eles são, a entender que a conversa ela é um tanto inútil. E você pode reparar, gente, quantas vezes você vê o cara que encontra os amigos pro futebol uma vez na semana, 2 vezes na semana, e aí ele chega em casa e fala, e aí, como é que tá não sei quem? Não sei. Como assim você não sabe? Você não encontrou ele ontem? A esposa dele me falou que a mãe dele tá doente. Tá doente? Ai, nem sabia. Você faz como assim? Você não sabia? Os homens estão acostumados a ter uma relação em que eles não trocam, eles não falam de si, eles não se percebem e conversam muito pouco sobre o outro.
Agora fica aqui comigo, gata. Fica comigo que a parte importante vem agora. Saber disso não significa que é o seu papel. Resgatar o amiguinho da incapacidade dele de nomear as próprias emoções. Isso significa que ele precisa saber que ele não aprendeu a fazer esse movimento. E que para fazer esse movimento de nomear a própria emoção e aprender a lidar com ela, ele vai ter que ter intenção. Ele vai precisar ir além do que ele aprendeu sobre a vida e sobre si mesmo. Ele vai precisar intencionalmente querer mudar a forma com que ele se relaciona com ele e com o outro para que ele aprenda a falar sobre as próprias emoções e se responsabilize por elas. Eu costumo dizer isso para os homens. Você não escolhe a sua socialização, você escolhe o que você faz com a sua socialização. A Bell Hooks dizia, a gente não escolhe o que fizeram com a gente, mas a gente escolhe o que a gente vai fazer com o que fizeram com a gente. O ponto aqui é, você está numa relação com uma pessoa que está sendo ferida pela família, que está sendo magoada pela família, e a gente assistindo essas cenas, a gente fica muito magoado e magoada também, né? A gente quer proteger, a gente quer cuidar. Sobretudo as mulheres que são socializadas e ensinadas para isso. Não é natural, tá, gata? Não nasceu com você, não é um gênio aí que veio com você. Você aprendeu isso socialmente. E aí a gente quer cuidar e proteger, e a gente acha um absurdo. E a gente quer tomar as dores da pessoa. Mas se a pessoa não nomeia as próprias dores, você não consegue fazer isso por ela o tempo inteiro. Se você tenta conversar com ela e demonstrar as situações e ela não consegue reconhecer e às vezes até nega a situação, e ela se recusa a lidar com a situação, ela está dizendo para você que você vai continuar lidando com o problema. Entende? Porque veja só, se a gente está vivenciando uma situação difícil na nossa relação, e eu nomeio essa situação para você, e eu falo, olha, isso aqui me incomoda, eu percebo que quando isso aqui acontece, você age assim, e eu gostaria que você agisse assim, porque quando você age assim, isso tem esse reflexo em mim. E a pessoa olha pra você e fala, não, eu não faço isso não. Não, isso não acontece. Não, eu não vejo isso não. Eu acho que não. A pessoa tá te dizendo o quê? Sem te dizer. Que se ela não assume, ela não vai criar ferramentas para lidar com a situação. Se ela não vai criar ferramentas para lidar com a situação vai seguir acontecendo. Tá? A gente precisa entender o quanto a dor dessa pessoa com a família dela é uma dor que tem pesado na tua relação e o quanto você quer continuar carregando esse peso. Porque às vezes a pessoa não tem limite nenhum com a relação com a família dela, a pessoa é maltratada na família dela, mas não é em você que ela descarrega isso, não é na sua família, não é com seus filhos. Dentro da sua relação ela tenta até compensar o que faltou, ela é até mais amorosa porque ela tá tentando compensar o que faltou. Enfim, dentro da tua relação não é um peso muito grande. Você tem que ir percebendo se você quer salvar ele da família dele porque isso te machuca, porque tem um reflexo na tua história, ou você quer salvar ele da família dele porque, eles amam, porque todo mundo precisa, né? Saber colocar limite na vida. Mas amiga, se ele não tá se incomodando, é tu que vai se incomodar? Se não tá pesando em você, se a bagagem que essa pessoa tem não pesa em você, mas é você quem tem que estar querendo resolver a vida dos outros? Esse é um aprendizado que eu tive muito intenso na minha vida, nas minhas relações recentemente. Por um tempo, eu quis muito consertar algumas coisas no meu marido. Eu queria muito, eu olhava pra ele e pensava, mas isso aqui não é possível que você não se incomode com isso. Não é possível que você não queira isso aqui de um jeito diferente. E a gente estava quase terminando. Porque tinha uma crise ali, não foi eu que gerei a crise, tá? Mas assim, a crise existencial dele virava uma crise nossa e eu queria consertar a crise dele e a coisa ficava gigantesca. Quando chegou um momento de eu reconhecer que, caramba, porque eu tô me incomodando com o que é dele e que ele não tá incomodado e que nem tá pesando pra mim. Que não tem reflexo pra mim, ele nem tá pegando o peso e falando assim, toma, carrega aí pra mim. Ele nem tá. Sou eu que tô olhando o peso e querendo tirar das costas dele. Gente, o dia que eu nomeei isso e que eu percebi, Elisama, querida, esse peso não é seu. Nossa, a vida ficou tão melhor. Então preste atenção se
Esse peso da relação tóxica com a família é algo que pesa em você ou é só algo muito difícil de assistir que você queria que ele lidasse diferente? Porque ele vai ter o tempo dele. E, gente, relação tóxica com a família, caraca, é a relação mais difícil de nomear. A relação abusiva com a família é a relação mais difícil de nomear. Porque veja, se eu chego pra você e falo, olha, Isaac me falou que eu sou uma vergonha pra ele, que ele queria nunca ter me conhecido na vida, que se ele pudesse voltar no tempo eu nem existia, você vai falar, Elisama, que relação é essa, mulher? Termina esse casamento, você não pode continuar casada com um cara que te fala essas coisas. Mas muito provavelmente, se eu te falar que foi o meu pai ou a minha mãe que me falou isso, você vai olhar e falar, menina, família é difícil, né? Mãe às vezes fala cada coisa, mas mãe é mãe, pai é pai. Percebe como a gente naturaliza violências vindas dos nossos pais por serem nossos pais. Você não sabe o papel que o teu companheiro ocupa na família dele, sustenta dentro dele. E a gente não consegue de longe, porque é muito fácil de longe eu querer resolver a vida do outro e falar, nossa, se você tirar isso daqui, vai dar tudo certo. Pode ser que não dê. Pode ser que custe tanto olhar para essa relação, tanto que ele não tenha isso para ofertar. E aí, pra gente ir encaminhando pro final, a gente volta pro tema da terapia, do quanto os homens não aprenderam a fazer terapia, não aprenderam a conversar sobre eles mesmos, e o quanto existe um movimento que é nosso de perceber se esse peso tá ficando em mim, o que é que vai acontecer a partir daqui. Então assim, meu amor, não sei se vai ser terapia que você vai fazer, mas tá pesando em mim a tua insegurança. Toda a forma que a tua família tem lidado com você se transforma numa bomba quando você entra em nossa casa e eu não vou. Mas aceitar que você se relacione comigo desse jeito. Eu não sei o que você vai fazer. Eu acho que a terapia é um bom caminho. Espero que você consiga reconhecer e lidar com isso. Encontrar ferramentas. Porque eu tô bem cansada de lidar com essa dor que não é minha. E aí, se demonstrar o seu limite e falar, olha, algum movimento vai ter que ser feito. De alguma forma, você vai carregar a sua dor. Se você não vai jogar ela pra cima de mim, compra o carrinho, né? Faz alguma coisa aí pra você carregar ela, porque comigo não vai ficar. Você tem que perceber qual é o movimento do outro. E se ele continua te dizendo não, você tem que escolher o que você faz diante do não. Entendeu? Então assim, a conversa corajosa de hoje é a gente não caminha por ninguém nas trilhas de limites, de autointimidade, de percepção de si nas relações. A gente não faz isso. Cada um tem o seu tempo e o seu caminho. Mas a gente decide como que a gente vai lidar com a carga que o outro tem com a gente. O quanto a gente vai aceitar que essa carga vire um peso pra gente e o quanto a gente vai falar, olha, eu te amo pra caramba. E te amar não é a única coisa importante da nossa relação. Tem uma parte aí que você precisa se responsabilizar, porque eu não vou me responsabilizar por nós dois. Gente, se relacionar é muito difícil. Porque, veja, a gente não tá num casamento só com as nossas partes maravilhosas. É uma ilusão achar que você vai se relacionar só com o que há de mais lindo do outro. A gente se relaciona com as feridas do outro, a gente se relaciona com os traumas do outro, a gente se relaciona com os medos do outro, a gente se relaciona com as angústias do outro, a gente se relaciona com as inseguranças do outro. E, como eu falei no começo, esse não é o problema. O problema é o quanto as inseguranças, as angústias, as dores, a infância ferida, o nome que você quiser dar, não é cuidado pelo outro e vira uma bomba no nosso colo pra gente lidar. Nós não teremos uma relação de perfeição, sabe? Eu tenho, inclusive, me preocupado muitas vezes, olhando esse movimento de rede social, de tudo é tóxico. Todo mundo é tóxico, menos você. Todo mundo é abusivo, menos você. Você é um alecrim dourado. Você é só amor. E aí, a gente olha pouco pra gente e acha que é sempre o outro que tá sendo violento.
tem me preocupado esse movimento da gente não assumir as nossas mazelas, os nossos machucados, as nossas dificuldades. Não assumir que tem hora que sim eu tenho uma tendência a ser violenta com o outro, tem hora que sim eu quero silenciar o outro. Como que eu lido com isso? Porque se todo mundo é o alecrim dourado, por que a gente tá com problema nas nossas relações? Se todo mundo é só amor, por que a gente tá com problema nas nossas relações? Tem uma parte que é nossa. E essa parte que é nossa não significa que você tem que ficar numa relação difícil, não significa que você é corresponsável pela violência do outro. Significa que tem um lugar que é você quem põe o limite e fala chega. E esse tipo de comportamento eu não aceito mais. A gente vai para aquele lugar que eu já falei em um outro episódio sobre o negociável e inegociável. A relação saudável não é uma relação em que tudo é negociável. Temos os nossos negociáveis. Mas é uma relação que o conflito ele existe e ele não nos destrói. O conflito, ele cabe no nosso encontro. A gente tem confiança que a gente vai saber lidar com o conflito, sabe? Então, talvez nomear as violências dessa família seja um processo longo, seja um processo que demore, mas que se ele assumir a vontade de aprender a lidar com isso, seja um processo de crescimento para vocês. E assim, Elisa, eu vejo, meus filhos estão vendo o pai sendo tratado assim. Pois é. E essa é a história dos teus filhos. Não importa o que você faça, você não vai conseguir transformar a história dos teus filhos em outra coisa. O que você pode fazer é ajudar os seus filhos a lidarem com a história que é deles. Então, como eles estão percebendo o que a avó faz, o que o avô faz, o que eles acham sobre isso? Nossa, hoje eu ouvi a vovó falar com o seu pai de um jeito, fiquei incomodada. O que você acha sobre isso? O que você acha sobre o jeito que sua avó fala com seu pai, que seu avô fala com seu pai? Sabe? Se ajudar a criança a lidar com a realidade que é dela. A gente não tem a função de proteger os nossos filhos da vida, do que a vida é. A gente tem essa missão dificílima de ajudá-los a lidar com a vida do jeitinho que ela é. É isso, meu amor. Se você quer o meu pitaco na sua vida, manda e-mail pra mim. Eu respondo. Vou colocar o e-mail aqui. Sabe por que eu não cito o e-mail? Porque é alta chance de eu falar errado. Então, eu vou colocar aqui na descrição do episódio o e-mail certinho. E aí você vai enviar um e-mail pra mim. E você vai mandar esse episódio também pra aquela pessoa. Sabe? Aquela. Manda pra ela. Beijo. Até o próximo episódio.